Vamos fazer um vídeo complementando aquele que nós tínhamos falado antes sobre negacionismo. E tínhamos falado sobre criacionismo, vamos falar agora sobre um outro tipo de negacionismo. Sobre aqueles que negam que o homem foi à Lua. Uma coisa muito comum na internet. Eu até um dia desse debati numa rádio local com um ex-professor de história que acha que o homem não foi à Lua. E eu já tive, inclusive, muitos alunos que me vêm com essa história da internet, há várias alegações que acreditam que o homem não foi à Lua. Eles estão certos e todo mundo está errado. Todos os cientistas do mundo estão errados. Então, professor de ciência, professor de física, especialmente, tem que ter uma certa atenção a esse tipo de argumento, porque eles trazem essas alegações como se fosse a verdade. Todo mundo está enganado, só eles que estão vendo a verdade. Então vamos começar comentando isso aí, né? De forma séria. Já se passaram, na verdade, mais de 50 anos. Nós estamos em 2020, foi em 1969 a chegada do homem à Lua. Já se passaram mais de 50 anos, quer dizer, completou 50 anos em 2019, no ano passado, né? Desde o sucesso da missão da nave Apollo 11 e de seus 3 astronautas, né? 2 dos quais pisaram o solo lunar pela primeira vez. Mesmo assim, as dúvidas das cabeças dos conspiranoicos de plantão ainda permanecem bem vivas sobre o desembarque na Lua. Os desembarques, na verdade, né? Nenhum outro evento na história, com exceção talvez do assassinato de John Kennedy, despertou tanto a psique desses maluquinhos, metidos a detetives ou a cientistas mirins, quanto a ida do homem à Lua. O rosário de alegações desse pessoal é realmente imenso, mas a maior parte das referidas alegações que eu tenho ouvido ou tenho lido na internet é de uma simploriedade que dispensa qualquer comentário. Entretanto, há de se admitir que 10 dentre essas muitas alegações, elas parecem haver encantado mais as cabecinhas dessas pessoas que não acreditam quando foi a Lua. E tem até mesmo, dessas 10 que eu estou me referindo, tem até despertado a atenção de alguns indivíduos mais lúcidos para responder às mesmas. Então eu vou me debruçar sobre essas 10 principais. Vamos ver quais são as alegações e vamos tentar encontrar uma resposta. A primeira delas, talvez a mais famosa de todas, é dizer que onde estão as estrelas? As fotos da missão à Lua. Dizem os conspiranoicos, as fotos tiradas a partir da superfície da Lua mostram um céu negro, mas o espaço é cheio de estrelas. Onde elas estão? Aí conclui, aquilo foi uma farsa. A minha resposta, não foi uma farsa, o argumento é falso. Certamente que as estrelas estão lá, mas o brilho delas é muito fraco. A paisagem lunar é iluminada pelo Sol. E o outro astronauta, fotógrafo, está tirando fotos de um homem em um terno branco, seu terno espacial, e em movimento. Assim, ele ajusta a velocidade de abertura da sua câmera para o modo rápido. E, portanto, as estrelas distantes são muito fracas para serem vistas. O indivíduo que escreveu essa crítica poderia, ao menos, haver tentado, antes de desenvolvê-la, tirar uma foto do céu com a sua própria câmera em movimento e em modo rápido. Como as estrelas certamente não iriam aparecer na sua foto, ele talvez concluísse sabiamente que a sua foto também era falsa. Vamos para a segunda alegação, né? A segunda alegação talvez seja mais famosa do que essa primeira que eu falei. A segunda alegação é a bandeira tremulava. A bandeira lá dos Estados Unidos na Lua tremulava. Aí eles dizem, por que a bandeira dos Estados Unidos que estava plantada no solo parecia tremular em uma brisa, apesar de se saber que os astronautas estavam no vácuo? Aí conclui, logo aquilo é uma farsa. A minha resposta, não, companheiro, não é uma farsa. É falsa a alegação. A bandeira tinha um bastão horizontal rígido, inserido na parte superior
para que a bandeira ficasse bem esticada nas fotos. Os astronautas, entretanto, não estenderam por completo a bandeira ao longo do bastão horizontal. E ela ficou com um vinco bem perceptível. Por outro lado, ao colocar a bandeira fincada ao solo, ela ficou naturalmente oscilando para frente e para trás. E essa oscilação não tinha um amortecimento do ar para retardá-la, justamente porque estava no vácuo. O resultado foi que os conspiranoicos viram um vento, mas não se deram conta de que as dobras da bandeira incrivelmente não mudavam com aquela oscilação. Como diria Sherlock Holmes, elementar, caro Watson. A terceira alegação dos conspiranoicos, que acham que o homem nunca foi à Lua, é dizer que, fala do cinturão de Van Allen, né? Dizem, por que os astronautas que saíram da cápsula do espaço sideral não foram mortos pela radiação existente dos campos magnéticos, presa nos campos magnéticos ao redor da Terra? Aí conclui, aquilo foi uma farsa. Errado, aquilo não foi uma farsa. A radiação nos cinturões magnéticos de Van Allen é realmente suficientemente intensa para matar um astronauta só se ele permanecer muito tempo na mesma. Os astronautas ficaram expostos diretamente por um período de aproximadamente 1 hora. Portanto, sujeitos a um nível de radiação equivalente ao que recebe um operador de raio-x na Terra. A quarta alegação dos conspiranoicos que acham que o homem não foi à Lua. Falam das sombras. Eles dizem assim, alguns sugerem que as sombras dos objetos filmados não são paralelas, o que indicaria que há mais de uma fonte de luz, não só o Sol. Logo, conclui eles, sabiamente, aquilo foi uma farsa. Não, companheiro, não foi uma farsa. As sombras podem realmente aparecer de diferentes maneiras em relação à forma como nós esperaríamos acontecer. Pois, afinal, aquele ambiente não é o nosso planeta. As coisas são diferentes lá. Em que sentido? É importante notar, por exemplo, que a superfície da Lua é ondulada. E assim, ela pode criar efeitos de reflexão luminosa. Mas o mais importante é atentar para o detalhe que cada objeto tem apenas uma única sombra, o que indica, portanto, uma fonte de luz, o Sol. Há uma quinta objeção dos conspiranoicos, que é dizer que é muito quente, a temperatura da superfície da Lua chega aos 137,7 graus Celsius. Nada funciona a essa temperatura. O filme utilizado na câmera fotográfica teria derretido, por exemplo. Logo, conclui eles sabiamente, aquilo foi uma farsa. Não, companheiro, aquilo não foi uma farsa. Os filmes foram acondicionados em vasilhas com proteção térmica. E, além disso, todos os equipamentos, assim como os próprios astronautas, estavam em trajes high-tech, muito apropriados para aquela situação térmica. E some-se a isso o fato de que eles tomaram a precaução de desembarcarem na madrugada lunar, quando as temperaturas eram significativamente menores. Mas há uma sexta objeção também muito comum, famosa, entre os conspiranoicos que acham que o homem não foi à Lua, de dizer que a pegada dos astronautas, e pegadas exigem umidade. As pegadas feitas da poeira, dizem eles, exigiriam umidade para serem feitas. Experimente fazer pegadas na areia, dizem os conspiranoicos. E conclui, logo aquilo foi uma farsa. Errado, companheiro, aquilo não foi uma farsa. O conspiranoico que faz essa crítica poderia também experimentar fazer pegadas, ele mesmo, por exemplo, em talco. Pode tal, que não precisa de umidade para manter uma pegada e que se assemelha muito ao tipo de grão muito fino da poeira lunar.
Há uma sétima alegação muito famosa feita pelos conspiranoicos. Dizem eles: se aquilo fosse verdade, os astronautas teriam sido mortos por meteoros no caminho. Chamam de meteoros, meteoroides, chamam de meteoros. Dizem eles: o espaço é preenchido com rapidez. Meteoros minúsculos teriam perfurado a sonda e matado os astronautas. Logo concluem eles: aquilo foi uma farsa. Não foi uma farsa, companheiro. É falso o argumento. Há milhões de meteoroides, de fato, viajando em torno de 120 mil milhas por hora. Mas o espaço é um lugar imenso. E por isso a densidade desses meteoroides é muito baixa. E dessa maneira, as chances de se atravessar sem ser molestado são muito grandes. É como se atravessar o cinturão de Kuiper, que envolve o sistema solar, cheio, bilhões de corpos celestes, mas a probabilidade de uma nave ser atingida é muito pequena. Por quê? Porque eles são espalhados no espaço gigantesco, a densidade é muito pequena. Há uma oitava alegação muito comum dentre as principais desses conspiranoicos, que ia dizer, falar sobre a cratera da explosão do foguete. Onde está a cratera deixada pela explosão, dizem eles? Quando o módulo lunar pousou, alegam, teria de se formar uma cratera no lugar. Como isso não ocorreu, eles observam, aquilo foi uma farsa. Errado, companheiro, aquilo não foi uma farsa. A maioria das pessoas desacelera quando vai estacionar um carro. Assim também fez o módulo de aterrissagem. Ele pousou suavemente. E a orientação dos foguetes, direcionados para baixo, dispersou pelo vácuo a poeira, apagando assim as marcas do pouso. Uma nona objeção, muito comum também entre esses conspiranoicos, que acham que o homem não foi à Lua, é dizer, o cinegrafista assistiu a decolagem da nave, dizem quase isso rindo. Como é que conseguiram filmar a decolagem da nave? Qual foi o astronauta que ficou ali filmando? É falso o argumento. Dizem, como foram feitas as imagens dos astronautas deixando a Lua? Quem filmou a decolagem de retorno? Ora, uma câmera foi deixada propositalmente na superfície da Lua. E ela era controlada a partir da Terra. Novamente, elementar, caro Watson. A décima objeção dentre as mais notáveis, porque tem uns que não merecem nem ser relacionadas. A décima é, onde estavam as chamas do foguete? Quando a metade superior do módulo da decolou da Lua, deixou a parte lá e saiu, voltou para a nave-mãe, quando ela decolou da Lua, não saíram chamas do foguete. Logo concluem eles sabiamente, aquilo foi uma farsa. Errado, companheiro. Aquilo não foi uma farsa. O combustível que foi usado para decolar da Lua realmente não emite chamas visíveis. A sonda, o módulo lunar, utilizava uma mistura de hidrazina e tetróxido de nitrogênio como oxidante. Esses dois produtos químicos inflamam-se a entrar em contato um com o outro e produzem um produto que é completamente transparente. Eles usaram por precaução no módulo lunar um combustível completamente diferente daquele que havia sido usado antes no lançamento do foguete Saturno na Terra. Portanto, resumindo essas críticas todas e respostas que demos, quando você ouvir alguém dizer, ainda nos dias atuais, em pleno século XXI, 2020, que ele acha que o homem nunca pisou na Lua e que toda a missão Apolo foi nada mais do que uma farsa, tenha certeza de que você está diante de um legítimo conspiranoico, cujos argumentos não possuem a menor sustentação científica. Como não possui o criacionismo, como não possui a inexistência de mudanças climáticas, como não possui sustentação científica a ideia de que vacinas fazem mal à saúde e coisa desse tipo. E isso é perigoso. É tarefa do professor de ciência, do professor de física, saber discutir isso aí. É tarefa não apenas dele ensinar o conteúdo
e ter mais ou menos uma garantia de que o seu estudante pode aprender, se preocupar com os problemas do ensino e da aprendizagem, mas também combater esses mitos e esses ensinamentos, esses pseudo-ensinamentos, ensinamentos pseudocientíficos, que muito atrapalham e que às vezes mais do que atrapalhar, eles podem causar sérios danos à população. Como eu me referi no filme, no vídeo anterior, de se receitar remédios para curar doenças terríveis como dessa atual pandemia, que não tem nenhuma base científica. Mas como diz a minha camisa, eu avisei.